Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira, última quarta do mês de janeiro, aqui nos encontramos para poder, mais uma vez, nos alimentar da Palavra de Deus, que hoje é do evangelista São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Ouçamos então a Palavra de Deus. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal da nossa paróquia, que nós precisamos, e que você compartilhe com outras pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Outra vez, à beira-mar, Jesus começou a ensinar. E uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em terra à beira-mar. Ele se pôs a ensinar-lhes muitas coisas em parábolas. No seu ensinamento dizia-lhes: Escutai. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e os passarinhos vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, a semente se queimou e secou, porque não tinha raízes. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Estes cresceram e a sufocaram, e por isso não deu fruto. E outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram frutos. 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram a sós, os que estavam com ele, junto com os 12, faziam perguntas sobre as parábolas. Ele dizia-lhes: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas para aqueles que estão fora, tudo é apresentado em parábolas. De modo que, por mais que olhem, não enxergam, por mais que escutem, não entendem, e não se convertem, nem são perdoados. Jesus então perguntou-lhes: não compreendeis esta parábola? Como então compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os da beira do caminho é onde a palavra... Os da beira do caminho, onde é semeada a palavra, são os que a ouvem, mas logo vem Satanás e arranca a palavra semeada deles. Os de terreno cheio de pedras são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos, são de momento. Chegando a tribulação ou perseguição por causa da palavra, desistem logo. Outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e os outros desejos, a palavra é sufocada e fica sem fruto. E os que foram semeados em terra boa são os que ouvem a palavra e a acolhem e produzem frutos, 30, 60 e 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, esse texto muito bonito que acabamos de ouvir, eu particularmente gosto muito. A gente ouve Jesus falando, ensinando, ele convida o povo a escutar. Escutem. Então Jesus está assumindo a postura de quem vai dar um ensinamento e pede a nós a atitude de bons discípulos, que possamos escutar e aprender deles. E Jesus fala em parábolas. Então, eu quero ler um parágrafo aqui, só para a gente poder compreender um pouquinho mais o que é a parábola, qual a riqueza da parábola, já que Jesus sempre dá os ensinamentos, né? Muitas das vezes, na verdade, em parábolas.
Em sua forma mais simples, a parábola é uma metáfora tirada da natureza ou da vida em geral, prendendo a atenção do ouvinte por ser expressiva ou singular e deixando na mente dúvidas suficientes sobre sua aplicação exata para provocar ativa reflexão. Aqui no capítulo 4, Marcos põe os leitores em contato com o mundo das parábolas do século I. Eles ouvem como Jesus usava o conhecido de uma maneira nova, convidando os ouvintes a uma nova reflexão sobre Deus e o reinado de Deus. Com efeito, as parábolas de Jesus dizem que os caminhos de Deus podem não ser os nossos caminhos, portanto, que exigem, as parábolas exigem conversão de nossa parte. Então, parábola é um ensinamento que Jesus faz, utilizando de elementos próprios do dia a dia da vida do povo, como naquela época, terra, semente, frutos, elementos próprios da vida do povo, de uma vida mais rural, como era comum, principalmente há 2000 anos atrás. Então, Jesus utiliza dos elementos do dia a dia para dar o ensinamento. Se a gente pede, por exemplo, quando Jesus fala sobre ser sal da terra e luz do mundo, que os seus discípulos são chamados a ser. Então, sal, aí, o que é o sal? Compete à comunidade discutir, conversar a ideia que cada um tem do sal, qual o significado, o sentido do sal. E depois dessa conversa, desse bate-papo, dessa reflexão, é que o povo vai pegar tudo aquilo que identificou, que é o sentido do sal, e trazer para a sua vida, para a vida de cristão, para a vida do discípulo de Jesus, para a vida da igreja. Então a parábola tem essa proposta, de levar o povo a refletir, a meditar, a procurar compreender o sentido daquilo que Jesus está fazendo para que as pessoas possam trazer para a sua própria vida. Então a pedagogia de Jesus é muito rica, porque Jesus não dá tudo assim muito claro, mas quer provocar o povo a refletir, a pensar, a meditar aquilo, para que a pessoa possa adaptar aquilo para a sua vida e realizar o seu processo de conversão. A parábola que ouvimos é a parábola do semeador, muito claro o texto, e que Jesus, ao convidar o seu povo para escutar, vai apresentando aquele que semeia. Aquele que semeia é o próprio Deus, que semeia a sua palavra na história humana. E Jesus, depois, ao apresentar as diversas possibilidades de terra, a terra mais endurecida, ou seja, os que estão à beira do caminho, terra pedregosa, espinhosa e terra boa. Então Jesus apresenta 4 aspectos. Jesus está querendo nos apresentar nessa parábola para a sua comunidade de fiéis o quê? Aquilo que vai acontecer na vida do povo. Se Deus anuncia, Deus ensina e pede que a humanidade acolha ou não acolha, como alguns fazem, Jesus está nos mostrando que nem todos vão aceitar a sua palavra. E nem todos vão querer empenhar todo o esforço possível para viver a sua palavra. Por isso, os diversos tipos de terra, à beira do caminho, pedregoso, espinhoso e terra boa, só uma é que vai dar frutos. Quer dizer, é uma parcela pequena da humanidade que vai realmente acolher a palavra de Deus de verdade, vai meditá-la, vai se converter a ela para colocar em prática. Então Jesus está preparando a sua comunidade para isso e para que a comunidade também possa se refletir, Cada membro da comunidade, que tipo de terra eu estou sendo? Como que eu estou sendo na minha vida diante da palavra que me é anunciada? Como a minha comunidade está sendo diante da palavra que nos é anunciada? Então Jesus apresenta nessa parábola alguns obstáculos que ouvimos na segunda parte, quando ele explica o sentido da parábola. Primeiro, quando ele fala lá do Satanás, que é aquele que cria oposição e faz com que os discípulos fiquem à beira do caminho, faz com que os ouvintes fiquem à beira do caminho e que, portanto, não entrem no caminho de Jesus.
Esses que estão à beira do caminho são esses. Ouvem a palavra, até sentem alguma coisa bonita e tal, mas não entram no caminho de Jesus. Esses facilmente são afastados de Deus, na linguagem bíblica, né? Onde Satanás age, ou seja, tudo aquilo que é obstáculo à proposta do reino, mantém essas pessoas de fora do reino de Deus e do caminho de Jesus. Outro obstáculo que aparece são as tribulações e perseguições que vão surgindo no meio do caminho, que é próprio de cada comunidade cristã passar. Principalmente quando o Evangelho foi escrito por volta do ano 60, 70 depois de Cristo, as comunidades já sofriam perseguição por causa do Império Romano. Então, muitos cristãos entraram em crise, muitos cristãos ficaram com medo, muitos cristãos começaram a desanimar da fé e do caminho de Jesus porque não conseguiam enfrentar as adversidades que surgissem por causa das perseguições. Então, tribulação e perseguição que levam os discípulos a sucumbirem e, portanto, a desistir do caminho de Jesus. Como hoje também encontramos muitas situações que podem se tornar para nós tribulação e perseguição. E às vezes a gente percebe cristãos deixando a igreja, deixando de se comprometer com o reino por causa dos problemas que estão passando em suas vidas, sejam eles quais forem. Então não são cristãos que estão criando raízes na fé. E por último, um terceiro obstáculo que aparece, que são as preocupações deste mundo, a sedução da riqueza, a ilusão das paixões, tudo aquilo que o mundo vai nos oferecendo que é diferente do que Jesus nos oferece. E que aparentemente as coisas do mundo são mais prazerosas, mais satisfatórias, porque tudo é muito momentâneo, tudo para aqui, para agora, para o rápido também, para aquela satisfação exacerbada, momentaneamente falando. Então, muitos cristãos também se deixam encantar por essas coisas e acabam se afastando do caminho de Jesus. Então, os cristãos, exatamente diante do mundo que vai sempre mudando, apresentando coisas e coisas novas, se deixam levar por essas coisas, ao invés de confrontar o que essas coisas novas têm com o caminho de Jesus, para poder saber fazer uma escolha bem feita. Então essas pessoas não fazem isso e se deixam levar. E por último, a terra boa. A terra boa, que são aqueles que realmente se tornam como Jesus. Lembrando de São Paulo, que celebramos segunda-feira, né? Foi um grande exemplo de conversão dele, em que se tornou terra boa, e a palavra de Deus pôde gerar muitos frutos na vida dele e na vida de todos nós. Também, né, somos chamados a fazer com que a palavra de Deus possa gerar esses frutos em todos nós. Então a parábola que Jesus conta quer apresentar a isto, né? Com a atitude da humanidade diante de Deus que nos fala e nos ensina o caminho a seguir. Porque muitas das vezes nós escutamos, mas não ouvimos. E não por causa da palavra por ser difícil, pelo contrário, a palavra deve nos levar a refletir, a gente a buscar querer conhecê-la mais. Mas muitas das vezes escutamos e não ouvimos porque nós ficamos muito leal à realidade mundana, tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus, aquilo que muitas das coisas que a sociedade nos oferece não tem nada a ver com o reino de Deus. Então, a gente, para viver no comum do nosso dia a dia, a gente não é capaz de escutar a palavra a ponto de não se comprometê-la. Ou ficamos à beira do caminho, ou nos afastamos pelas ilusões que o mundo nos dá, ou pelas dificuldades que encontramos para vivê-la. Então, irmãos e irmãs, termino nessa reflexão convidando-nos a refletir exatamente sobre isso. Jesus começa a parábola dizendo: escutem. Qual está sendo a sua atitude diante disto? E a resposta que você dá para Jesus e para o seu reino mostra que tipo de terra você está sendo. Espero que seja terra boa. Se não estiver sendo, mude. Deus está falando para você hoje.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que nosso Deus derrame a sua bênção, aumentando a sua capacidade de ouvir a palavra de Deus, o desejo, aumentando também o desejo de querer buscar compreender cada vez mais essa palavra e que te capacite para colocar essa palavra em prática, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa quarta-feira e um abraço fraterno para você.